Eu vou te contar o segredo da Universidade de Stanford para que teu filho tenha as maiores notas do Enem. Pois aproveita a oportunidade e presta atenção. Antes disso, bota o teu like e vamos em frente. Meu nome é Vinícius, eu sou neurologista e estudioso das neurociências. E vou te mostrar como as recentes pesquisas vêm conseguindo demonstrar aquilo que já era conhecido há muito tempo pelos nossos antepassados e pelas nossas tradições. A Bíblia é a neurociência, pois a sabedoria é a ciência. No Sabedoria e a Ciência, unimos a neurociência e a Bíblia Sagrada para guiar nossos passos sobre o farol maior da razão, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Seja bem-vindo ao farol da sabedoria. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. E deu-lhe este preceito: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, morrerás indubitavelmente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os teus olhos e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e o comeu. E o deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bom, esse é o primeiro teste, né? O teste do Gênesis. Gênesis em grego significa origem, ou em hebraico tem um outro nome, Bereshit, que significa no princípio. Então, Gênesis é o princípio da humanidade, é o princípio da criação, mas é o princípio também no sentido de qual é o princípio humano. O princípio não significa como é a sua base, a sua estrutura, o seu fundamento. Então, no nosso programa, nós vamos mostrar como são os fundamentos da mente humana, do cérebro humano, de como que são os padrões dos pecados, dos nossos erros, como que a serpente nos seduz, como que ela atua no nosso cérebro, na nossa mente. Você acha que isso é possível? Pois é possível pela neurociência, tá? Então, vamos seguir aqui no nosso caminho, vamos contando a história aqui, um teste que foi realizado há 50 anos atrás em Stanford. Lá em Stanford, o Dr. Walter Mischel e sua equipe fizeram um teste chamado teste do marshmallow. Como era esse teste? Bom, eles foram até uma escola, pré-escolar, então com crianças ali de 5, 6 anos, e chegavam com um marshmallow. E ofereciam para a criança: ó, tem um marshmallow aqui para você. Quando eles estavam já entregando na mão da criança, eles falavam: não, pare só um pouquinho. Se você não quiser comer o teu marshmallow agora e quiser comê-lo daqui 20 minutos, eu não vou te dar um, eu te dou 2 marshmallows. Você topa? Bom, esse era o teste. Tinham crianças que topavam esperar 20 minutos e outras que não esperavam. Então, impacientemente, elas logo comiam. Qual foi o primeiro resultado? Então, lembre-se que esse teste foi acompanhado durante 50 anos. Então, essas crianças foram acompanhadas durante 50 anos. Olha que teste maravilhoso. As crianças que esperaram mais tempo no teste, elas obtiveram o quê? Notas mais altas no SAT, que é o Enem americano. É um exame muito importante lá. Então, essas crianças também tiveram uma melhor capacidade de concentração e persistência nos estudos. Repara que estudar não é uma tarefa fácil, mas as crianças que conseguiram receber o marshmallow depois têm maior perseverança. Eles conseguiram dominar com mais força a tentação de largar o estudo, de brincar, de se distrair. Elas apresentaram também um maior controle emocional, um melhor controle emocional, uma menor probabilidade de desenvolver transtornos emocionais, como ansiedade e depressão. Já pensou um filho com ansiedade e depressão? É muito ruim isso. É desagradável. Uma maior capacidade de lidar com frustrações e resolver problemas. Então, todo mundo comenta: aquela criança se desespera, ela esperneia, faz birra, ela dá um calundu e ninguém aguenta. Ou seja, criança que não sabe lidar com frustração. Então, a criança treinada, já vou dar os passos aqui, como é que vão fazer esse treinamento, elas conseguem lidar melhor com as frustrações, se tornam adultos mais sólidos, mais confiantes, que não se derrubam por qualquer adversidade. E, logicamente, essas crianças que conseguiram pegar 2 marshmallows ao invés de 1, elas tiveram maior sucesso profissional.
São indivíduos com maior autocontrole, apresentaram melhores empregos e salários mais altos. É tudo isso que nós queremos para os nossos filhos e para as nossas gerações e para o nosso país. Nós queremos que o nosso país tenha crianças que sejam educadas para que tenham salários mais altos, salários tão altos quanto o salário da Suíça, da Dinamarca, dos Estados Unidos, com maior estabilidade na carreira. Então, esses jovens tiveram maior estabilidade na carreira também. Por quê? Porque eles não se deixavam derrubar por adversidades pequenas, não ficavam mudando de emprego ou procurando outras saídas que não fosse dentro da correção. Essas crianças também desenvolveram uma habilidade de planejamento e de tomada de decisão mais eficazes. Ou seja, as decisões delas não eram tão baseadas naquela emoção momentânea, mas eles conseguiam se ver no futuro, como seria a situação deles no futuro, algo mais estável, algo mais ligado às coisas estáveis, às coisas mais superiores. Logicamente que também essas crianças obtiveram um relacionamento mais estáveis quando adultos, então eles tinham uma inteligência emocional maior, menos divórcio e relacionamentos mais saudáveis, maior empatia e autocontrole em conflitos interpessoais, tanto familiares quanto fora da família. E, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, tiveram uma saúde física melhor. Como é que eles comprovaram isso? Através do índice de massa corpórea. Então, eram pessoas que tinham menor grau de obesidade, tinham uma estabilidade no peso. E também, olha que bênção, que graça, uma menor propensão a vícios, como tabagismo, uso de álcool e abuso de drogas. Também uma capacidade de alcançar metas de longo prazo. Repara que eles abriram mão de um marshmallow para ganhar 2 em 20 minutos. Então, eles já conseguiam pensar num prazo mais prolongado. Eles obtiveram também uma maior disciplina para economizar dinheiro e investir nos seus futuros. Ou seja, através de aperfeiçoamento de cursos. Então, eles conseguiam abrir mão de um ganho momentâneo para investir na formação e economizar dinheiro. Eles mantiveram também hábitos mais saudáveis, como exercícios físicos e uma alimentação mais equilibrada. Ou seja, concluindo, é uma capacidade de postergar uma recompensa imediata está diretamente ligada ao sucesso acadêmico, profissional, emocional e físico. Tudo o que nós queremos. Bom, esse foi um passo inicial. Depois disso, foi feito um outro teste, que seriam os exames de imagem, num aparelho chamado de ressonância magnética, que todos vocês conhecem, chamada ressonância funcional. A ressonância funcional, ela não é só uma fotografia do cérebro, ela mostra as áreas do cérebro mais ativadas diante de certo estímulo. Então, como é que foi feito isso aí? Eles pediram para que esses adultos, já não eram mais crianças, eles entrassem no aparelho e era solicitado a eles que pensassem sobre si mesmos, no eu. Então, quando nós pensamos em nós mesmos, eu estou aqui pensando em mim, no eu vou acionar uma área do meu cérebro. A ressonância magnética funcional consegue registrar isso. Logo em seguida, era solicitado que pensasse no fulano, outra pessoa. Então, a área cerebral não era mais aquela mesma, era uma outra área. E agora que vem o pulo do gato, a coisa mais interessante. Foi solicitado que pensasse em mim, mas não agora, no futuro, daqui 20, 30 anos, com mais cabelo branco, com mais ruga, ou seja, quando eu estiver começando a ficar idoso. Agora que vem a surpresa. Qual foi a área do cérebro ativada? A área do eu? Não. Foi a área do outro. Ou seja, quando nós pensamos no eu, no futuro, o nosso cérebro tem essa armadilha. Ele não nos conecta diretamente a nós mesmos. Então, isso revela a dificuldade em nós postergarmos o nosso benefício, nosso prazer imediato, em decorrência de um prazer futuro. Porque esse futuro não está tão ligado no nosso cérebro a nós. Então, como é que nós fazemos, então, para melhorar essa continuidade, ou sentir a continuidade entre o eu presente e o eu futuro, que leva, claro, às decisões de recompensas adiadas, os sacrifícios momentâneos e um ganho maior posterior, com toda aquela série de benefícios que foram elencados aí ao longo do experimento. Como é que nós vamos fazer essa melhoria? Tá? Bom, um truque que eu vou ensinar agora é imaginar
vividamente as consequências de nossas ações atuais por causa de um benefício futuro. Por exemplo, eu vi uma vez o Pelé falar que ele se via nos treinos marcando gols. Quando ele estava no vestiário, ele se via, fechava o olho, se concentrava e se via comemorando. Inclusive, muitas vezes ele comemorava sozinho. Ou seja, ele estava conseguindo fazer uma ponte de ligação do presente com o futuro. Ele começava a fazer isso. E certamente que ele abria mão de várias coisas que seus colegas faziam. Ele se mantinha mais firme no treino, na sua dieta. Então, um grande atleta, ele sofre muito nos seus treinamentos e abre mão de muita coisa, porque ele consegue se ver no futuro. Tá? E você pode fazer isso através de fechar os olhos e se visualizar, ou teatralizar. Né? Você, por exemplo, o Pelé, ele comemorava, né? Ele comemorava os seus gols. E o exemplo contrário também funciona. Por exemplo, o próprio Dr. Michel, que conduziu esses experimentos, ele era um fumante inveterado, então ele fumava muito, ele era um tabagista pesado, fumava 3 carteiras de cigarro por dia. E ele não conseguia parar de fumar. E dentro do estudo, ele conseguiu, dentro do próprio aprendizado dele, ele conseguiu desenvolver uma técnica para ele. Ele se via no futuro. Então ele era mais novo, mas ele se via velho no futuro, todo acabado por causa do cigarro, sem conseguir respirar, faltando ar. Então ele prendia a respiração. Ele começava a se sentir no futuro. Então ele começou a se deslocar para o futuro. E aquela representação do eu futuro que estaria no outro, não ligado a si próprio, começa a se aproximar cada vez mais. E ele, enfim, conseguiu parar de fumar. E tão certo que deu que, a partir disso, aquelas estampas, né, que tem nas carteiras de cigarro são baseadas na própria experiência do Dr. Michel, de você colocar um câncer, de você botar a pessoa muito doente em relação ao cigarro. Então, a hora que ela vê a imagem dela doente, ela não está mais no futuro, ela já consegue se colocar agora. Então, ela abre mão, ela passa a abrir mão daquele benefício imediato que o cigarro dá. Né? Então, essa é uma técnica que funcionou na prática nele. Então, fortalecer a conexão do eu presente com o eu futuro ajuda a fortalecer a vontade e adiar aquela gratificação, sabendo que no futuro eu vou ter muito mais do que o presente. E esse insight, ele é tão grande que me lembra o grande insight Mega Power do professor Olavo de Carvalho, que ele fala da alma eterna. Então, eu não estou mais falando aqui de como é que eu vou ter, quanto que eu vou ter para minha aposentadoria daqui 20, 30 anos. Eu estou extrapolando isso. Eu estou acima disso. Eu estou me imaginando após a vida aqui na Terra. Então, agora, imagina o grande poder que isso te dá. Você conseguir se imaginar além da vida terrena. O sentimento da vida eterna. A consciência da vida eterna. Era isso que o professor falava, que quando você começa o curso, você tem que começar a filosofar a partir dessa consciência da vida eterna. E é exatamente isso que ele está falando. E já está demonstrado aqui, por experimentos, o quanto isso é poderoso. Tá? Se quiseres fortalecer teus músculos mentais, é muito sensato fortalecer essa tua conexão do teu presente com o teu futuro. E algo que vai te levar mais acima ainda é essa conexão com a vida eterna. Um outro pensamento muito interessante que nos revela isso, ele vem do budismo também, tá? E é dito que um princípio moral geral de que quanto mais poder você tem sobre alguém, maior é o seu dever de usar esse poder benevolentemente. Certamente que é a única pessoa do mundo sobre a qual tu tens poder. Maior poder. Não é sobre a esposa, sobre o filho, sobre o marido, sobre o sobrinho, não. É sobre o teu futuro, o teu eu futuro. É dele que depende a tua vontade imediata. Então, deposite todos os teus ovos nessa cesta. É em ti. É a partir daí. É a partir desse momento. Se você está num avião e cai a máscara, você vai botar a máscara em si para depois colocar em quem está do lado. Então, esse é o grande segredo do fortalecimento.
A partir disso daí foram começados a ser feitos, né, lógico, outros estudos sobre a força de vontade. Então, existe uma teoria chamada teoria implícita da força de vontade. Estima-se que a força de vontade ela é aberta ao desenvolvimento ilimitado, ela não tem limites. A combinação de metas, elas sustentam um esforço e uma perseverança. A influência, então, de um ambiente social que oferece apoio e modelos inspiratórios te eleva. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, é um apoiando o outro, é dando o seu exemplo. Então, eu tenho certeza que o Gabriel, antes de entrar aqui, ele não tinha ideia de quanta coisa ele poderia fazer. E certamente ele está fazendo muita coisa. Dá para ver como ele tem energia, né? Então, quanto mais esforço ele faz, parece que mais ele pilha ele tem. Então, ou seja, essa é a teoria implícita da força de vontade. Você dá conta das coisas que faz e tem mais energia. Então, isso desafia aquela noção de que eu vou ficar cansado. Não, eu vou ficar cansado. Não, é o contrário da bateria de lítio. A bateria de celular você coloca na tomada para carregar, e no começo ela carrega rápido e dura um tempão. Mas à medida que o tempo vai passando, ela demora mais a carregar e descarrega muito rápido. Mas isso é exatamente o oposto da nossa força de vontade. Então, quanto mais esforço nós fazemos, mais energia nós temos. Então, persistir nessas tarefas difíceis é uma forma de nos energizar e não de nos esgotarmos. A partir desse estudo, uma outra pesquisadora chamada Carol Dweck, também de Stanford, ela pesquisou então as pessoas, como elas mentalizavam as coisas. Então, aquelas pessoas que achavam que seria muito cansativo, que não ia dar, porque eu vou gastar minha energia, eu tenho que descansar mais, me recuperar, elas sempre tinham os piores resultados. Mas a partir do momento que essa chave muda de figura, elas começaram a descobrir que isso era apenas uma ilusão. Isso é muito claro de perceber naquelas pessoas que treinam corrida. Então, o treinamento esportivo é algo muito bonito de se ver, porque vamos pegar o exemplo de uma garota ali, a Carol. A Carol ela queria fazer uma maratona, mas parecia maluquice, porque ela nunca tinha corrido. Mas ela queria correr, mas não queria muito, ela só queria perder um peso para o verão, tal. Então ela começou correndo ali 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 5 quilômetros. Uma colega dela chamou para fazer um evento lá, uma corrida lá no Ibirapuera. Ela foi, gostou, e ela viu que 5 minutos 5 quilômetros era pouco, ela podia ter corrido 10. Então ela começou a aumentar a meta dela. E ela se sentia mais renovada, mais revigorada, ela começou a perceber que o trabalho dela funcionava melhor. A atividade dela como mãe funcionava melhor, ela tinha mais energia, ela não se dobrava para qualquer dificuldade, o cansaço começava a ficar mais longe dela. Inclusive, após um dia de trabalho grande, ela não queria deixar de treinar e treinava. E, de repente, depois de 1 ano e meio, 2 anos, ela estava fazendo uma maratona completa. Ou seja, isso é o que é chamado de distância psicológica. Então, quando você estabelece sem ter noção das coisas, você acha que uma maratona é impossível. Mas a partir do momento que você começa a treinar e passa a treinar 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15, meia maratona, quando você vê, você já bateu a meta, superou a meta, que você nem imaginava que pudesse fazer. Então, são essas as coisas que nós devemos fazer. Inclusive, Carol, que fez essa corrida, ela começou a fazer a leitura bíblica diariamente com as crianças, como de manhã era ela e à noite era o pai. Ela não imaginava que pudesse fazer aquilo. Então, aquilo que nós vimos na apresentação anterior começou a se refletir na vida dela também. Veja como é que são as tradições. Vamos pegar as tradições as tradições cristãs, né? A sabedoria cristã. O que os grandes homens, grandes mulheres da cristandade sempre fizeram e como que essas práticas ascéticas, né, de elevação espiritual, elas afetam o cérebro e os neurotransmissores de forma tão positiva a reforçar todas essas capacidades que nós já vimos aqui. Por exemplo, o jejum. O jejum é uma atividade que, para quem está longe, que desconhece totalmente essa sabedoria, acha que é
autoflagelo que a pessoa está se matando, mas pelo contrário. Hoje temos até as dietas do jejum intermitente, que estão se vendo muito benéficas, têm prolongado a vida das pessoas e têm tornado as pessoas mais saudáveis também, mas não é tão fácil você fazer um jejum intermitente, ficar 14 horas sem comer, especialmente no começo. Mas a partir do momento que você começa a fazer o jejum intermitente, você começa a ganhar uma regulação, ou seja, é um controle emocional que te permite fazer isso. Você começa a fazer uma musculação no cérebro. Por quê? Porque o jejum aumenta a produção de uma substância chamada GABA. Então, esse GABA, ele tem um efeito inibitório em relação ao estresse. Ele reduz a impulsividade. Ele começa a regular de forma inibitória os impulsos imediatos. Ou seja, você começa a exercitar. Isso chama-se neuroplasticidade. Você começa a modificar as relações do teu cérebro. Você se abstendo desses prazer imediato de comer demais, você começa a perceber que o prazer maior não é em se saciar, mas é em ter o apetite. Você está com fome, é uma coisa muito boa. Você percebe que o teu corpo está precisando de comida. Isso aí é maravilhoso. É totalmente o oposto daquela pessoa que está sempre comeu demais e fica passando mal e depois se arrepende. Ou seja, você se abstém daquele comportamento prazeroso, imediato de comer e se saciar, e você sempre deixa um gostinho de quero mais. Não, eu vou comer por aqui, tá bom? Inclusive, na parte sexual, você não precisa ser afoito, se afobar. Você vai com calma e as coisas vão sempre melhorando. O prazer vai aumentando. Existe um aumento dos depósitos de dopamina quando se faz isso. É diferente, você começa a fazer um estoque maior, e aquela dopamina que vai estocando, ela vai te dando mais prazer. Ela te dá mais prazer na própria comida, nas relações, em superar os desafios. Você começa a se sentir melhor. Por quê? Porque você está melhor, você está mais preparado. De fato, isso tudo você abrindo mão daquela recompensa imediata. O mesmo teste do marshmallow. Isso aí vai aumentando o autocontrole. Autocontrole é o lobo pré-frontal, a região pré-frontal, são as partes anteriores do cérebro que fazem a regulação. E isso vai se fortalecendo, vai modulando a impulsividade. E isso vai causando os efeitos neuroplásticos. O teu cérebro começa a agregar mais, ele começa a produzir mais serotonina, mais dopamina, mais GABA. Então, são substâncias relacionadas ao bem-estar. Então, inclusive, para fazer uma oração bem feita, você tendo um bem-estar, você consegue se conectar melhor com Deus, você consegue se conectar melhor com a esposa, com o marido, com os filhos, com os colegas. Você começa a reduzir a ansiedade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nosso meio, tal do sextou, o sextou não nos pertence. O sextou é o nosso primeiro desafio, o desafio mais fácil. Ou você não vai beber na sexta-feira, você vai jejuar na sexta-feira. Então, aí você vai estabelecer qual é a tua meta. E você percebe que isso te dá uma calma, uma paz muito forte. Eu vejo aqui na cidade de Salvador que sexta-feira, à tarde, é uma agonia, está todo mundo afoito, ansioso, angustiado, querendo abrir uma lata de cerveja, depois duas. Você vê que aquilo é um comportamento exagerado, doentio. E quando você estabelece essa rotina, você começa a perceber que você postergando com autocontrole, você tem um prazer muito maior. A sexta-feira é um dia extremamente prazeroso para mim, porque eu estou desconectado do sextou. O sextou não nos pertence. Dentro desse assunto, existe o chamado cognitivismo e a racionalização, e a dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é uma proposta feita por Leon Festinger, que diz que quando algo que vai contra os nossos valores, nossas crenças, nós sentimos um desconforto mental. Então, para aliviar esse desconforto, tentamos justificar, contar alguma história para nós mesmos, para que dessa maneira, através dessa narrativa, nós racionalizemos e confrontemos o nosso freio moral e quebremos a regra, pequemos. Então, esse é a dissonância cognitiva. Então, esse aqui é uma coisa que, assim como o teste do marshmallow, vem a sedução imediata.
E é assim que a serpente fez com Eva. É assim que ela faz. Ela nos bota, muitas vezes, num desconforto, e depois do desconforto ela vem com a solução. Por que Jesus foi para o deserto 40 dias? Para se defrontar com esse desconforto extremo e lá ser tentado pelo diabo. Então, o diabo é essa figura que está dentro de nós. Os judeus chamam do Yetzer Hará, a má inclinação, Satã, e, em oposição, o Yetzer Tov. O Yetzer Tov é a inclinação boa. Então, é essa luta constante. É igual no desenho animado, que tem o diabinho aqui e o anjinho aqui. Então, aquilo ali representa direitinho. O diabo é meio fofinho, é meio perigoso, mas dá para entender o que é. Então, a criança já sabe. Então, isso existe. Isso, de fato, existe. E de várias formas. Tá? O psicólogo vai chamar de um jeito, o judeu vai chamar de Yetzer Tov versus Yetzer Hará, e nós vamos dizer, é a serpente. É a serpente que está aqui, ó. Ela está seduzindo, então ela bota o desconforto e depois dá uma solução para quebrar esse desconforto. Esse é um dos padrões, tá? Então, nós veremos aqui que esse padrão é repetitivo. São os padrões, tá? Eu aprendi com um psicólogo americano que a inteligência é determinar padrões. Então, muitas escolas americanas ensinam as crianças a reconhecerem padrões. Então, a partir do momento que você reconhece esse tipo de padrão, você consegue lidar melhor com isso, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo hipotético, que pode acontecer com qualquer um de nós aqui do Farol, tá? Suponhamos aí, o Carlos é um executivo de um frigorífico, trabalha anos num cargo de confiança, tem um salário razoável, e ele sempre se considerou uma pessoa honesta, fortes princípios morais. No entanto, ele começou a sentir que a inflação começou a correr os ganhos dele. O carro dele começou a ficar velho, ele não trocava mais de carro, os vizinhos estavam trocando e ele não. Ele não estava mais viajando todos os anos com a família, e aquela escola tão boa que ele pagava para os filhos já não estava mais cabendo no orçamento. E o Carlos vinha, por causa disso, tendo dificuldade para dormir. Toda noite ele não dormia direito, acordava cansado, viajava para cá. Aí, numa dessas viagens para Brasília, ele se reuniu com um grande comprador estatal. E ele foi informado: olha, Carlos, se você topar assinar isso aqui como um contrato de urgência, nós não vamos precisar de licitação. E aí dá para ganhar uma comissão bem maior. Você fecha essa cláusula aqui de urgência e não tem licitação e o negócio está feito. Inicialmente, o Carlos até rejeitou a proposta, pelos dizeres morais que ele tinha, dizendo que aquilo ali era uma decisão que não era certa. Mas aí ele começou a conversar sobre a dificuldade financeira, a inflação, o país, que não tem mais ido para a Disney, não tem ido para a Europa, E ele sentou-se para almoçar, então, com o assessor do deputado que tinha feito a proposta. E levou para ele para jantar, almoçar no Lago Paranoá, ali num restaurante bom. Chegou uma garrafa de vinho, depois chegou a segunda, e de repente começaram a chegar as belas amigas do deputado. Juntaram-se a eles, e aí, no final, dá para imaginar o que aconteceu. No dia seguinte, ainda em Brasília, então, o Carlos recebe uma mensagem no WhatsApp. Olha, vai para Bariloche, amanhã com a tua esposa, já está tudo resolvido, tá lá, você deixa os teus filhos em casa, você vai lá e tira uma lua de mel, e tá tudo certinho, isso aí é por minha conta. Pode estar, você está estressado, dá para ver, você está cansado, vai lá descansar. E aí, chegando lá em Bariloche, a esposa do Carlos ficou maravilhada. Pô, você está tranquilo agora, você vivia estressado com o trabalho, você queria ser a virgem no meretrício, Carlos. Você não é, não pode, isso aí deixa para os outros. E no final das contas, assim, vai beneficiar tantas pessoas, você vai vender carne para caramba, as pessoas vão comer proteína, a gente pobre vai comer carne. Então aí, convencido disso aí, ele resolve que dá para justificar, dá para manter a estabilidade da família, a esposa está contente, os filhos vão ficar tranquilos. E aí, então, Carlos chega lá e assina o contrato eletrônico lá, tal, faz a assinatura digital e está resolvido. E aí ele começa a racionalizar, né? Não, isso aqui não, eu tenho que me adaptar aqui ao sistema, não vou vencer o sistema, não vou ser a virgem aqui no meretrício, tal. Então, ele racionalizou e tomou a decisão errada. É o que não deve acontecer com nenhum de nós, tá? Então, essas tentações, elas aparecem, seja na vida pública, na vida privada,
na vida corporativa, em qualquer lugar, isso acaba acontecendo. E existe uma neurobiologia da recompensa e da tentação. Então, existe uma atração por coisas proibidas que olha que coisa incrível, né? Como é que nós somos programados. Então, essas atrações proibidas, elas têm uma recompensa cerebral, que é o prazer da dopamina. É a serpente oferecendo um prazer imediato. É a serpente que trabalha querendo que você coma o marshmallow agora e não pegue 2 depois. Então, a dopamina é um neurotransmissor que está relacionado à sensação de prazer. Então, o Carlos, que era um bom marido, ele dedicado, né, leal, ele se traiu, né, traiu a esposa no almoço lá em Brasília e depois traiu seus princípios morais. Então, vê como uma coisa foi rápida. E a atração sexual, ela tem um sistema de recompensa muito grande, tá? E muita dopamina é liberada. E isso cria uma motivação para buscar essa recompensa. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa quebrou esse tabu moral, vai tendo uma neuroplasticidade. E aquela percepção moral vai se perdendo. E ela vai mudando. E a pessoa vai largando aquele princípio que ela tinha. E o tal do córtex pré-frontal, que são as áreas aqui na frente do cérebro, que teriam esse papel na regulação de controlar as decisões éticas e sociais, ele vai amolecendo, ele vai ficando fraco. Ele vai cedendo à tentação proibida e vai dando mais prazer, isso que é o problema. Isso gera mais prazer. A cada vez que ele confronta isso e vai dando certo, ele vai se sentindo mais atraído, vai tendo mais prazer, e a cobra vai chegando, né? Você vê que a serpente vai chegando, o Yetzer-Hará e o Yetzer-Tov, a inclinação boa, vai ficando para trás. E existe uma parte do cérebro chamada amígdala, que não é a mesma amígdala da garganta, mas é uma amígdala cerebral. Ela é muito emocional. Ela reage de maneira muito intensa. E esses desejos proibidos vão se tornando uma expressão de poder dentro dela. O cérebro começa a perceber isso como algo perigoso e a pessoa vai ficando mais excitada. Então, é uma mistura de excitação. E isso acaba liberando endorfinas, substâncias vinculadas ao prazer. E quanto mais isso vai ficando vinculada àquele ambiente, ela vai se aderindo mais àquele ambiente. Aquele Lago Paranoá se torna mais sedutor, aquele vinho mais sedutor, aquelas amigas do deputado mais sedutoras, as viagens pagas com o dinheiro dos outros vai se tornando mais sedutoras. E a partir do momento, a esposa começa a sofrer as consequências disso, os filhos vão sofrendo as consequências disso, e essa coisa vai aumentando. Então, as pessoas começam a se tornar... a neuroplasticidade vai alterando o funcionamento cerebral. Isso vai reforçando a tentação, e a memória vai se reforçando. E, por outro lado, existe a questão do medo e das consequências, né? Então, repara como, sem o medo de consequências maiores, de prisão e de punições dessa corrupção ser estabelecida, a pessoa ela vai criando um desejo cada vez mais intensificado. Então, esse é um assunto importante e nós temos que reforçá-lo, porque essas coisas aparecem no dia a dia e estamos aqui para treinar todos vocês. Cada semana vai ser um tema bíblico vinculado à neurociência. Vamos seguir crescendo e aprendendo a lidar com as nossas emoções, aumentando o nosso controle, certo? Um grande abraço. Até a semana que vem.